Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, esse canal que te auxilia no teu relacionamento genuíno com o teu Criador. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para juntos buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida meditarmos na palavra dele. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse momento é sem igual, é muito importante na nossa vida. E nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque com certeza é pelo agir do teu Espírito Santo que nós nos encontramos aqui. Nessa ocasião, nós queremos ser impressionados por tua palavra. Queremos pedir a presença do teu Santo Espírito, ele que foi o autor da mesma, para que ele venha nos ensinar, nos revelar o teu infinito amor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é os de baixo e os de cima. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, Carta aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 10, que diz assim, ó: Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse contexto, esse verso, ele está dentro de um contexto em uma das viagens que Paulo fez com Barnabé e Tito, né? E dentro do contexto fala que dentro da igreja de Deus havia meio que uma organização de públicos para serem alcançados. Paulo até cita que Pedro ele era habilitado a tratar com o grupo circuncidado, ou seja, o grupo dos judeus. E já Paulo, ele foi habilitado a lidar com grupos dos incircuncisos, também mencionado como gentios. Ou seja, as pessoas que não faziam parte da igreja, não faziam parte da religião judaica, né? E uma das coisas que foram recomendadas a Paulo por Pedro, por Tiago, por João, que na época eram os cabeças da igreja, foi que ele desse atenção aos marginalizados, às pessoas pobres, às pessoas simples. Por que, Davi? Porque Paulo ele tinha condição, ele tinha habilidade, ele tinha intelectualidade para lidar com as pessoas mais abastadas, né? As pessoas de alta sociedade. E aí corria o risco dele dar atenção apenas a essa classe de pessoas. Por isso foi feita essa recomendação a Paulo. Não era porque Paulo não gostava da classe social mais simples, mas sim porque ele tinha atributos que iam de encontro, né, com essas pessoas. Para você ter uma ideia, Paulo falava mais de um idioma. Paulo era fariseu, Paulo era discípulo de um filósofo muito conhecido. Ou seja, o gabarito, né, o currículo de Paulo era muito vasto. E aí a recomendação que os líderes da igreja fizeram é o seguinte: olha, você pode alcançar essa classe social, mas lembre-se das pessoas mais simples. Lembre-se das pessoas mais humildes, das pessoas pobres. Porque no reino de Deus há e tem o espaço delas também. E para essas pessoas deve ser a nossa atenção. Quando a gente olha para a nossa realidade, de fato, a gente vê que há uma certa carência nesse segmento de público. É tanto que as igrejas procuram investir bastante. Você pode ver em qualquer comunidade mais simples, existe ali uma igreja protestante presente. Isso é algo louvável, isso é algo bonito. Porque é normalmente no meio da dificuldade que a gente se abre para o evangelho. Mas sabe um ponto interessante? Não é porque as igrejas normalmente estão presentes em comunidades simples que elas também não devem estar presentes nas comunidades mais ricas. Porque quando a gente avalia os sentimentos das pessoas, o que passa pelo coração, independente da posição social, todas as pessoas têm a necessidade da presença de Deus. Existe um texto que eu gosto muito na Bíblia que fala o seguinte, que dentro de cada ser humano, Deus deixou um espaço reservado para a eternidade. Ou seja, as pessoas elas têm o desejo, elas têm um anseio, elas têm essa necessidade básica, que muitas vezes elas procuram sanar com tantas e tantas outras coisas, sem conseguir encontrar o efeito desejado. Esse espaço, ele é reservado, ele foi criado
para ser habitado por Deus. E por isso nós devemos ser bastante estratégicos, devemos ser bastante organizados, porque a nossa pregação ela não deve ser algo avulso, algo aleatório, não, ela deve ser direcionada, ela deve ser organizada, ela deve ser focada. E como foi mencionado, ambos os grupos sociais devem ser contemplados, devem ser vistos. E o que nós devemos refletir hoje é o seguinte: quais são as nossas habilidades? Quais são os nossos dons? Qual é a minha capacidade? Qual grupo eu estou localizado? A qual grupo eu consigo alcançar? Porque não basta simplesmente saber que existe a necessidade. É preciso que eu e você nos movamos para suprir essa necessidade. Que Papai do Céu continue falando ao nosso coração. Que Papai do Céu continue nos habilitando, nos ensinando, nos mostrando o caminho e, acima de tudo, nos dando a coragem devida para alcançar todas essas pessoas. Porque, como já foi mencionado várias e várias vezes, o desejo de Jesus é salvar todas as pessoas, independente da sua posição, da sua classe, da sua condição financeira. Todos são vistos como filhas de Deus. E Ele quer alcançar a todas, por meio do meu trabalho, por meio do seu trabalho. E que tal hoje você avaliar o que é que você pode fazer em prol dessas pessoas? Se você fizer isso, com certeza você já vai estar fazendo muito. Porque quanto mais gente envolvida, mais pessoas serão alcançadas para o reino de Deus. É isso? Chegamos ao fim hoje meditando sobre o tema os de baixo e os de cima também, onde são pessoas que, por mais que estejam distantes em termos de posição social, em termos de posição financeira, são pessoas que têm necessidades iguais. Todas elas precisam de Jesus. Todas elas estão carentes da palavra de Deus. A única coisa que falta são pessoas dispostas para irem até elas, apresentar Jesus, mostrar Jesus, passar os ensinamentos de Jesus e contar para elas que a vida é mais além do que essa que vivemos, que existe um céu, que existe um Deus amoroso, um Deus interessado, um Deus que quer passar toda a eternidade com seus filhos. Quer você fazer isso? Eu espero que a sua resposta seja sim, para não honra nossa, não glória nossa, mas para a honra e glória do nosso Deus. É isso? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez, juntos, termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.